fatídico tempo da pandemia. Todo mundo assombrado, todo mundo com medo, não podia haver aglomeração de pessoas, mas bastava um único crente botar uma caixinha de som no meio da rua e começar a orar, começar a cantar na esquina de uma calçada, e as pessoas, mesmo temerosas, saíam pelo menos da porta de casa, colocavam a cabeça para fora da janela, querendo ouvir a oração de um crente sincero, querendo ouvir alguém que estivesse com a voz elevada aos céus, clamando a Deus, porque o momento era difícil. Nós precisamos ser modelos de oração, na prática da oração. Aleluia. Segundo, versículos 5 ao versículo 8, Jesus contou aqui a história do amigo importuno. Ele foi bem claro. Quem é aquele amigo que chegando na casa lá, batendo, e disseram assim: ei, me empresta aí, porque recebi visita e lá não tem nada lá em casa? E Jesus disse assim: olha, mesmo que ele não vá por ser seu amigo, ele vai por causa de quê? Da tua insistência. Aleluia. Persistência na prática da oração. Persistência na oração é o que nós estamos vendo aqui dentro destes versículos 5 ao 8. Jesus mostrando que além dos seus discípulos desejarem uma vida de oração e também tornar-se modelos na prática da oração, eles precisavam estar constantemente perseverando, persistindo, vivendo a prática da oração, buscando, insistindo, até que nos altos céus Deus, pela sua misericórdia, viesse ao socorro, viesse diante daquele que estava de joelhos dobrados, viesse diante daquele que está necessitado. Sabe por quê, meus amados e queridos irmãos? Deus ouve a oração do crente sincero, Deus ouve a oração daquele que tem desejo em orar, Deus ouve a oração daquele que tem desejo de trancar-se no seu quarto e em silêncio, em lágrimas, muitas vezes, buscar a face santa do Senhor dos altos céus, e dos altos céus Deus desce dando a resposta, trazendo a resposta para um crente que vive em constante oração. Levante as mãos aos céus, sabe que tem desejo de viver em oração com Deus. Aleluia. Persistência na oração é o que nós vemos aqui entre o versículos 5 e 8, necessidade de estarmos buscando, insistindo, clamando, e Ele dos altos céus pode responder conforme a sua soberana vontade, conforme o seu soberano querer. Nos versículos 9 e 10, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Aqui, meus amados e queridos irmãos, sabe o que é que nós podemos observar nesses dois versículos? Que aquele que se aproxima de Deus em oração, anelando pela prática da oração e persistindo na prática da oração, ele também precisa ter fé para crer que a resposta virá. Não sabemos quanto tempo devemos orar, não sabemos quanto tempo devemos buscar, não sabemos quanto tempo precisaremos insistir, mas a palavra de Deus diz que se nós insistirmos, dos céus virá a resposta, a porta se abrirá. Bendito seja Deus. Por isso, meus amados e queridos irmãos, nós precisamos na oração buscar, desejar, anelar, querer e orarmos com fé ao Senhor nosso Deus, porque se orarmos com fé, a resposta dos altos céus virá. Aleluia. E nos versículos 11 ao 13, Jesus termina aqui mostrando o porquê que nós precisamos orar com fé, o porquê que nós precisamos anelar a prática da oração, o porquê que nós precisamos ser modelos na prática da oração, o porquê que nós precisamos insistir na prática da oração. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa da bondade de Deus. Ele diz assim,
E qual é o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus conclui aqui, irmãos, observem que tudo isso aqui partiu do momento em que alguém chegou e disse assim: me ensina a orar, Senhor. Partiu do momento em que um discípulo chegou e disse assim: Senhor, nos ensina a orar. Jesus mostrou-lhe a importância da oração na prática. Jesus mostrou-lhe a importância de anelar pela oração, de ser modelo na oração, de persistir na oração, de orarmos com fé. Sabe por quê, meus amados e queridos irmãos? Jesus conclui mostrando a bondade do Pai Celestial para com os seus. Bendito seja o Senhor. Ele toma como exemplo: quem é o pai que o filho vai pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Quem é o pai que o filho vai pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Quem é o pai que o filho vai pedir um ovo, ele vai dar um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial, que dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. A bondade de Deus é a certeza de que nós seremos agraciados por Deus. A bondade de Deus é a certeza de que Deus ouvirá as nossas orações. A bondade de Deus é a garantia de que nós clamaremos, mas nos céus Deus dará a resposta, porque Deus é bom, Deus é misericordioso para com a sua igreja. Glória a Deus. Oh, Jesus. Persistir na prática da oração é necessário. Mas ao sermos agraciados, tenhamos sempre a consciência no coração de que não foi por minha causa, foi porque Deus é bom. É porque Deus é bom. Às vezes a gente ouve pessoas falando de oração, aí falam quase que reivindicando méritos. Não é, irmãos? Tem gente que vai dizer assim: olha, eu orei, foi 7 dias, 7 noites direto. Jejuei tanto dia. Eu fiz assim, eu fiz assim. Olha, eu entrei numa campanha, numa guerra com Deus. Aí, querendo se exibir, querendo dizer que foi graças ao seu esforço. Não, nós precisamos sim persistir. Mas Ele dá porque Ele é bom. Não é porque eu jejuei 40 dias e 40 noites. O apóstolo Paulo 3 vezes: Senhor, tira, arranca o espinho. Jesus orou: Senhor, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faz com a vontade. Ele dá porque Ele é bom. Não vamos querer nos ensoberbecer e achar que é por nossos próprios méritos. Não vamos nos ensoberbecer e achar que é porque eu jejuei tantos dias, eu entrei numa guerra com Deus. Deus, meus amados e queridos irmãos, é bom e a sua misericórdia estende-se para sempre. Deus é bom e Ele atende a oração da sua igreja, porque Ele é misericordioso. Só cabe a nós persistirmos na oração, só cabe a nós desejarmos a oração, só cabe a nós vivermos a prática da oração, e Ele, pela sua misericórdia, há de nos responder. Aleluia. Ele responde porque Ele é bom. Ele responde porque Ele é bom. Não é porque nós oramos muito, não. Orar é bom e orar muito é melhor ainda. Mas a razão da resposta é porque Deus é misericordioso, porque Deus é longânimo, porque Deus é compassivo. E só o fato dele ouvir as minhas orações, eu já estou no lucro.
Mas só o fato de Deus ouvir a minha oração é muita coisa. Aí o que nós precisamos fazer? Insistir, permanecer. Uma hora ele responde. Se ele não responder também, nós continuamos sendo crentes do mesmo jeito. E ele é Deus, e nós sem ele não somos nada. Amém?